Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Novamente estou na companhia do Dr. Cláudio Afonso, sócio de carteirinha, e com o excelentíssimo doutor juiz de direito, doutora Genor, que o Cláudio irá ler o extenso currículo, né? Doutor Genor, gente, ele é juiz de direito do Estado do Pará, titular da segunda entrância, mestrando pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Ele possui MBA em Direito Público, é especialista em prática sistêmica do direito e das constelações familiares no sistema de justiça. Ele é constelador sistêmico, facilitador de ciclos restaurativos, é mediador judicial certificado pelo CNJ, formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, professor convidado da Escola Judicial da Magistratura do Estado do Pará, juiz de cooperação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, membro do Centro de Inteligência do TJ e coordenador do 7º Sejusc. Já pode respirar, Cláudio. Obrigado, gente. Doutor Genor, seja bem-vindo. Né? E a gente tem aqui uma curiosidade, né, para falar sobre essa questão da justiça restaurativa, que a gente sabe que tem ganhado cada vez mais espaço, né, no judiciário, essas ferramentas de solução e de mediação de conflitos. Né? E muito embora essas técnicas elas sejam novas, né, sejam recentes, as metodologias elas foram realmente abraçadas, né, pelo Poder Judiciário brasileiro, no sentido de, como a gente estava conversando aqui antes, de buscar dar uma maior efetividade às decisões. Como o senhor falou, não basta apenas eu julgar, eu tenho que fazer aquela sentença realmente dar aquela satisfação ao jurisdicionado. Né? Então, doutor Genor, o que é, então, justiça restaurativa, né? Para o pessoal saber entender. Né? Bem, boa tarde, primeiramente, a todos os ouvintes. Boa tarde ao Cláudio, boa tarde ao Paulo. É uma honra e satisfação estar aqui no podcast para fazer o direito. Me permite uma curiosidade aqui, antes da gente começar a falar desse tema tão importante que é a justiça restaurativa. Eu sou um amante profundo da podosfera, do podcast. Sim. Quando eu era juiz lá de Pacajá, nas 10 horas de viagem que eu fazia a semana para ir e para voltar, eu acho que umas 7 horas era consumido podcast. Então eu acredito muito nesse veículo de comunicação como uma forma inteligente, uma forma profunda da gente transformar e transmitir informações e de uma forma leve, de uma forma suave, de uma forma descontraída, aqui como é esse ambiente propício. Então, como foi falado aqui pelo Cláudio, eu sou juiz de direito aqui do Estado do Pará. E para a gente chegar no tema da justiça restaurativa, é necessário primeiro a gente fazer um pequeno retorno sobre qual é o papel do judiciário. Eu acho que durante muito tempo a gente teve o pensamento de que o judiciário é aquele poder imparcial, distante, às vezes com a concepção de neutro das partes, que estaria encastelado nos seus fóruns, nos seus tribunais, para poder resolver o conflito da sociedade. Dotado de uma certa frieza, né? Dotado de uma frieza e de uma parcialidade que a gente não poderia se envolver nos problemas. Sem empatia alguma. Sem empatia alguma. Então, quando a gente retorna lá para a criação do Estado moderno, o Poder Judiciário realmente foi isso. Foi necessário se criar um terceiro, um poder, que fosse responsável por solucionar os conflitos, por solucionar as diversas questões jurídicas entre vizinhos, entre parentes, entre Estado e um comum. Então, a criação do Poder Judiciário foi essa. No entanto, a gente vê que com a pós-modernidade, com a expansão das mídias de comunicação, como essa daqui que a gente está trabalhando, foi necessário se reformular, foi necessário se repensar sobre o que era o Poder Judiciário. Por isso que, quando o Cláudio trouxe meu currículo, fiz questão de procurar outras formações. A gente passa no concurso para juiz, e como é que a gente estava conversando anteriormente, a gente é muito técnico. A gente sabe a lei, a gente tem a pretensão de que a gente é boca da lei, que todos os conflitos vamos resolver. Então, somos instituídos constitucionalmente para isso. No entanto, eu sentia que na minha atribuição enquanto juiz faltava alguma coisa. Por quê? Porque a gente resolvia o processo, mas não resolvia o conflito. A gente dava a sentença, mas não pacificava.
E às vezes eu ficava me perguntando, angustiado, mas eu fiz concurso para isso, essa realmente é a minha função enquanto juiz, enquanto magistrado, ser apenas um arquivador de papel. Na época existia papel dentro do Poder Judiciário, né? Hoje é tudo eletrônico. Processo físico, né? Processo físico, a gente ia lá e arquiva, se ia para o arquivo. Doutor Junô, me permita uma parte. O senhor falou um negócio que é muito bacana, realmente, né? Quando o senhor disse assim que o senhor sentenciava, o senhor resolvia, mas você não apaziguava, né? Exatamente. Muitas vezes aquela decisão, ela acabava acirrando o conflito, porque um que vencia acabava olhando para o vencido, né? E dizendo assim, tá vendo? Né? E aí, aquilo que a sentença poderia ter pacificado, né? Acabava potencializando, né? Quer dizer, era a parte 2 do conflito. Exatamente. A gente veio muito em processo de família. Hoje eu estou respondendo por uma vara de família e eu vejo muito isso, tem algumas decisões, direito de visita. Aí você vai pegar 18 horas da sexta-feira e entregar segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí a mãe diz, mas ele disse que ia chegar 18, chegou 20h30, a criança ficou esperando. Ou seja, tem uma sentença lá, foi resolvida, mas o conflito emocional atrás daquilo dali continua. Se prolonga no tempo. Continuam doentes, né? Continuam doentes emocionalmente, exatamente por esta frieza que nós fomos acostumados a ter no Poder Judiciário. Não é em vão esse distanciamento, não é do nada. Claro que o Poder Judiciário, assim como qualquer estrutura institucional e pública, ele é dotado de limitação orçamentária, limitação recursal, limitação pessoal. Não temos pessoas suficientes para poder dar conta da quantidade de processos que temos. Hoje, geralmente, as varas temos 4.000, 5.000 processos para, no máximo, 8 servidores, um juiz. Então, realmente, o volume de trabalho é grande. Mas aí, a nossa função enquanto pensador, enquanto juristas, enquanto sociedade, é pensar como resolver isto de uma forma eficiente e de uma forma que tenha eficácia realmente na sociedade. E aí entra um pouco do surgimento da justiça restaurativa dentro de mundo, dentro do Brasil e dentro do estado do Pará. Então a justiça restaurativa ela não nasceu no Brasil, primeira coisa, ela nasceu na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, com um juiz que ficou observando a forma de resolução que nossos antepassados faziam. Então isso que é interessante da justiça restaurativa é porque o direito apenas se apropriou de um conhecimento tradicional. É o conhecimento que nossos antepassados, que nossos avós, que nossos antepassados indígenas solucionavam seus problemas. Então foi-se observado nos povos originários da América do Norte, lá na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que os povos tradicionais, quando alguém tinha alguma violação de um direito, havia uma briga entre irmãos, ou a briga por algum utensílio de trabalho, alguma ferramenta de guerra, o que eles faziam? Se reunia todo mundo ao redor de uma fogueira e ia se ouvir, e ia se pressentir e observar o que aquele conflito causou naquela sociedade. Então, lição número 1 que nós temos na justiça restaurativa é ouvir. Ouvir quem? Ouvir primeiramente e principalmente a vítima e depois ouvir o ofensor. Porque nesse ambiente do sistema de justiça que a gente vive uma reprodução de calar as pessoas. Sim. A gente tem a pretensão, quanto sistema de justiça, a gente tem a pretensão de que a gente sabe mais, de que o juiz sabe mais, que o promotor sabe mais, que o advogado sabe mais. Às vezes a gente nem deixa as partes que são as verdadeiras interessadas no trabalho falar. Porque a gente pergunta, não, está indeferido, não pode, não pode. É o juiz de posição, né? Exatamente, e como se a gente soubesse o que passasse na realidade dela, como se a gente que fosse dar a melhor solução. Então a virada de chave hoje, dentro dos métodos autocompositivos, que temos a justiça restaurativa, temos a mediação, temos a conciliação, temos a constelação familiar, temos a conferência vítima-ofensor. Então, a justiça restaurativa está dentro de um guarda-chuva maior, que é a solução autocompositiva de conflitos, que a verdadeira intenção é dar voz às pessoas, para que eles aprendam a solucionar seus próprios problemas, para que as verdadeiras soluções, as verdadeiras lições venham deles, que nós sejamos apenas facilitadores.
Essa é a palavra quando a gente está na justiça restaurativa. O Nós próprio somos nome, né? Eu estou facilitadores. pensando aqui, o próprio nome, restaurativo, né? É uma recuperação. Não é uma consolidação de algo novo. Uma restauração como a gente fala, né? Seria a restituição do estado de coisas de antes, né? Ou seja, fazer com que aquelas duas pessoas que estão conflitando, elas consigam voltar para antes do conflito. Exatamente. Interessante, Então, né? Interessante. essa reflexão, Paulo, exatamente da justiça restaurativa, ela está em contraposição à justiça punitiva. Então, a justiça punitiva, ela visa apenas aplicar a lei e a sanção de forma técnica, de forma jurídica, mas não pensando na realidade do caso concreto. O pessoal fala a letra fria a da letra lei. fria da lei, Pum, exatamente. assim, cara crachá. Exatamente. Pega aquele tipo penal, fez, praticou, então, pena de tal. Adolescente, algum ato infracional, vai lá, tal medida socioeducativa. Então, a justiça restaurativa, o princípio básico dela é saber o que foi causado com aquele ato. O que se causou? E quais são as necessidades que a vítima tem a partir daquilo dali. Então, a gente vê o que houve de sofrimento, de consequência e quais são as necessidades daquilo dali. Por isso que a relação da justiça restaurativa é uma relação horizontal. É uma relação em que a gente tenta aproximar os causadores, as vítimas e ofensores em conferências, em círculos e pré-círculos, existem várias técnicas para isso, e que elas procurem chegar a uma solução. Então, vocês podem se perguntar, os ouvintes, ou vocês aqui podem estar se questionando, mas isso é o fim do Poder Judiciário? Se eles vão resolver, para quê existe o Poder Judiciário? Na verdade, a gente coloca essas formas de resolução como uma forma a mais de se resolver, como um método a mais, como uma forma de se resolver prévia antes de se chegar à sentença. Porque vejam bem, a sentença nada mais é do que o juiz dizendo assim, olha, você está certo, você está errado, faz dessa forma, faça daquela. E aí a gente aprendeu a delegar essas nossas soluções do conflito para um terceiro. É muito fácil, né? Não vou resolver. A justiça, deixa a justiça decidir. Quantas vezes a gente vê É o que eu chamo de comodismo legal, né? É um comodismo legal, porque se eu tenho um juiz que pode decidir, por que eu vou fazer alguma coisa? Eu só vou chegar lá e oferecer as minhas razões, a outra parte vai mandar lá os argumentos dela e ele que vai dizer quem tem razão ou não. Para que eu vou ter trabalho? Exatamente. Entendeu? É mais ou menos isso, né, doutor? E a gente joga muito essa. Qualquer coisa me joga na justiça, aí qualquer coisa vai procurar teus direitos. Me processa. Né? Então, são formas de solucionação, mas a gente tem que buscar uma nova forma até de moralidade na sociedade, de dialogar. A gente tem perdido cada vez mais esse diálogo. Em várias audiências que eu já fiz, não foi uma, nem duas, nem três, não, que depois que o vínculo familiar é rompido, às vezes eles só vão se ver na frente do juiz dentro de audiência, porque eles não conseguem dialogar. Pessoas que já viveram anos, 10, 15, 20 anos depois de um divórcio, e aí eles praticamente criam um fosso entre eles e não conseguem mais conversar. E no meio está filhos, está famílias, está bens, está várias situações por essa falta de diálogo. Eu sempre digo que o casamento, quando ele fracassa, é porque o sentimento adoeceu, né? E aí, quando há a cisão da família, como o senhor falou, né, separa, resolveu um problema. Qual é o problema? Aquele problema de convivência. Mas o afeto continuou doente, né? E é por isso que o porvir, ele é sempre danoso para a prole, às vezes até para os dois personagens envolvidos, porque eles não se curaram, eles continuam doentes. Por isso que eu falo, o cara se divorciou e quando separou só vai se falar na frente do juiz, mas ele vem com raiva, ela vem com mais raiva ainda, e o magistrado é que vai dar, na verdade ele não vai nem funcionar como magistrado, é como um bombeiro, ele vai ter que tentar apagar um incêndio monumental ali. Um incêndio de ódio, um incêndio de um ranço de uma relação que fracassou, e os dois, e muitas vezes um culpa o outro, quando na verdade, na minha visão, desculpe, mas na minha visão a culpa é recíproca, entendeu? Um casamento não fracassa por causa de um, é sempre por causa de dois, não tem jeito, tá? Eu sou muito criticado às vezes em sala de aula, aluno às vezes, professor, mas por que isso e tal? Porque tem. Porque o João traiu a Maria.
Por que o João traiu a Maria? É muito fácil você dizer, porque ele procurou outra. Mas por que ele procurou outra? Como é que a Maria, né? A Maria era carinhosa ou a Maria deixou de ser carinhosa? A Maria deixou de ser carinhosa por quê? Porque o João se tornou ausente. Então eu fico querendo buscar para eles e mostrar a culpa dos dois. Não entendendo? E esse é um princípio básico, Cláudio, da justiça restaurativa, que é a autorresponsabilização. Para a pessoa ir para esse ambiente, né, de tentar solucionar o conflito, tem que se procurar primeiramente a autorresponsabilização. Então não dá para a gente entrar nesse ambiente se a gente não pelo menos se refletir sobre isso. O problema é que as pessoas já vão armadas. Já vão armadas. A maior dificuldade que eu acredito que dessa situação seria desarmar as pessoas. Exatamente. Porque a pessoa se julga dono da verdade, normalmente, a verdade dela, né, subjetiva, e ela vai armada. E tudo que vai de encontro àquilo, para ela, é uma agressão. Então é complicado. E nós, profissionais do direito, a gente tem que se socorrer dos profissionais que são capacitadíssimos para poder fazer isso. Sim. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, às vezes, ela é muito criticada por alguns setores. Por quê? Porque a justiça restaurativa, ela deveria existir e ser concretizada não só no Poder Judiciário. Essa recuperação do diálogo tem que ser feito dentro das famílias, tem que ser feito dentro das salas de aula, tem que ser feito dentro da comunidade, dentro dos centros comunitários. Só que o que aconteceu é que, como a gente vive no país, né, sul global, em desenvolvimento, com várias carências de políticas públicas, quem se apropriou dessa forma de solução de conflitos foi o Poder Judiciário. Por quê? Às vezes, por exemplo, no interior, né, quando eu fui juiz lá de Mocajuba, uma terra querida do meu coração, que eu adoro aquela comarca. Fiquei 2 anos lá na frente. E às vezes tinha esses problemas familiares e a gente sabe que uma solução, a melhor solução possível, seria as partes procurar se trabalhar o emocional, trabalhar com assistente social, com psicólogo, né, com, enfim, outros profissionais, só que elas não conseguem fazer isso. Às vezes até acham, né, essa coisa de doido, procurar terapia, psicólogo. Imagina gente no interior. O juiz mandou eu falar com uma psicóloga, acho que ele já dizendo que eu tô doido. Mas analisando, a gente percebe que as pessoas atropelam os passos, né? Sim. O correto seria eles procurarem ajuda em vários outros segmentos para depois acionar o judiciário. Exatamente. Eles acionam o judiciário para depois fazer tudo ao contrário. Mas Paulo, mas sabe o que acontece? Eu já entendi também a fala do Dr. Agenor, e assim também como a sua, que você falou que as pessoas se armam, né? Mal comparado, é aquela história, né? Eu falei aqui do sentimento adoecido. Quem é que vai admitir que está doente? Né? Você já viu o bêbado admitir que está bêbado? É mais ou menos a mesma coisa. O cara está com um problema de ordem emocional e aquele conflito, ele bate nas portas do judiciário. Ele não vai admitir que ele está com um problema emocional. Exatamente. Vai dizer que meu problema é jurídico. Meu problema é jurídico, o meu negócio é o meu direito. Exatamente. Entendeu? Ainda tem isso. Mas porque ele está armado, como você falou. Ele se arma de uma forma que ele não admite que ele está com aquela situação. Parece aquela história do drogado, né? Que o cara, para ser tratado, ele precisa querer. Se ele não quiser ser ajudado, ninguém vai fazer. É mais ou menos essa o raciocínio. E às vezes é necessário isso. Por isso que é uma mudança da sociedade, mas também é uma mudança do judiciário em se aparelhar e ter essa capacitação para poder receber essas pessoas nesse sentido. Então, a justiça restaurativa ela ainda é muito iniciante ainda no Brasil. No estado do Pará também. Porque a gente não está acostumado a ouvir, a gente não está acostumado a ter esse acolhimento, a gente não está preparado para isso. Só que com essa quantidade de processos que a gente tem, com quase 80 milhões de processos que a gente tem dentro do Poder Judiciário, dentro de todas as esferas do Judiciário, a gente tem que pensar outras formas. Como o Paulo estava falando aqui, uma forma de prevenir o conflito antes de chegar lá. Então, a gente viu que até aqui não deu certo. Então, vamos buscar outras formas, vamos buscar outros profissionais, porque quando a gente chega no Judiciário, existe o método de conciliação e negociação, que é onde o CNJ se baseia, que é o método de Harvard, que é na escola de Harvard de negociação. Ele fala que existe uma espiral do conflito.
Então o conflito começa aqui e aí com a espiral ela vai aumentando. Como é que aumenta? As discussões familiares. Depois, tu me jogou na justiça, eu vou ter que ir para frente do juiz falar. Mas essa audiência eu vou ter que pagar advogado. Tudo isso vai criando uma redoma de estresse, de ansiedade nas pessoas, que ao invés de elas solucionarem, elas aumentam ainda mais. Então a gente tem que pensar formas de desarmar, a gente tem que pensar formas de acolher, porque às vezes precisa realmente desse terceiro para poder solucionar. Mas às vezes não um terceiro impositivo, dizendo quem está certo e quem está errado, mas um terceiro acolhedor, um terceiro empático, um terceiro que consiga facilitar esse diálogo e a comunicação entre as partes. Então, isso que é o fascinante que a gente apelida carinhosamente de JR, da Justiça Restaurativa. Sim. É esse novo olhar em que a gente se aproxima da sociedade e consegue trazer muito mais paz, tranquilidade, e amabilidade entre as pessoas. A gente vê muito isso na prática. Então, o benefício, ou os benefícios que a JR, que a Justiça Restaurativa traz, é exatamente isso, né? É você poder desenvolver, de uma forma preventiva, a pacificação entre as pessoas, né, doutor? Exatamente. Essa forma preventiva, Cláudio, e também tem outra questão que já foi feita uma pesquisa, inclusive pelo CNJ, no seguinte sentido, que a utilização dos métodos autocompositivos, como por exemplo a justiça restaurativa e a mediação, ela parte desse pressuposto que as próprias partes vão construir as soluções dos seus conflitos. Então, quando a gente passa a construir conjuntamente, a gente está com um problema aqui de garagem, né? Eu e o Paulo, tu encostou, não, essa é minha garagem, não, essa daqui é tua. Mas quando a gente passa assim, olha, bora construir conjuntamente minha solução... Fazer ponte. A gente faz ponte e a gente se vincula àquela solução. Então foi feita essa pesquisa dizendo que você quando participa, constrói, eu me sinto fazendo parte. Não foi um juiz que diz que eu tenho que fazer. Então se eu me sinto fazendo parte, automaticamente eu crio uma responsabilização para cumprir. Então os cumprimentos de sentença, os cumprimentos de acordo, eles reduzem drasticamente quando as soluções são feitas conjuntamente. E a velocidade? Qual que é mais rápido? Um processo que vai para a sentença ou um processo que entra em todo esse trâmite de tentativa de composição? Qual que seria mais rápido? Paulo, você tocou na pergunta extremamente importante e assim, é aquela pergunta assim, que nos faz refletir todo dia a respeito disso. Porque a gente vive em duas variáveis aqui, né? A gente vive em uma produtividade de um lado. Por isso eu ia perguntar da CNJ. Como é que a gente vive uma produtividade de um lado versus resolutividade. Então, a todo momento, é como se a gente estivesse num círculo e a gente tem que girar ao mesmo tempo os dois pratinhos, para que um não caia. Sim. Quando um está caindo aqui, a gente tem que girar, quando o outro está caindo aqui, para a gente girar. Porque, e não existe, para mim, né, na minha concepção enquanto juiz, não existe quem está certo e quem está errado. O juiz que produz muita sentença legal, produtividade, muito importante, porque a gente resolve meta, resolve processo. Mas o juiz que para, às vezes, em uma audiência e passa 1 hora e meia, às vezes ele resolve aquele problema daquela família que consegue trazer uma paz para a vida de todo mundo. Então, mas eu fiz essa pergunta porque eu já tive essa visão. Pensei assim, olha, peraí, para me resolver esse conflito de fato com composição vai me requerer mais tempo. Talvez eu dar uma canetada aqui, saia mais rápido e eu resolvo o processo. Isso. Entendeu? Porque a gente vai cair naquela questão. Existem metas hoje, né, para o judiciário, né, para o juiz. O juiz tem metas a cumprir. Então, ou seja, será que por essas metas não força a pessoa a ir para a não composição? E aí, Paulo, qual é a minha... Reflito muito sobre isso, tá? Pode ser que daqui a 1 ano vocês me convidem de novo e dizem, qual seria a solução, doutor, a partir de agora? Então, hoje eu vejo que a gente tem que trabalhar com algo fundamental, que até a inteligência artificial aplicada ao direito, a gente usa o conceito de mineração de dados. Qual é esse conceito de mineração de dados? É a gente identificar qual é aquele conflito ali e dar o melhor tratamento para aquele conflito. A gente vai tratar, por exemplo, de direito do consumidor, de empréstimo consignado. A gente vai tratar de uma possível violação de um banco que fez em relação ao idoso, um aposentado, um pensionista. A gente não vai aplicar esse método. Então dá pra gente ser produtivo, fazer muitos mutirões, sentenças, coisa e tal, ter a produtividade. Só que nas causas de família, nas causas de criança e adolescente... Mais sensíveis, né? Nas causas mais sensíveis, a gente tem que ter um olhar mais diferenciado. Porque também as causas de família, pode ser que pessoas estejam
saudáveis, tenham a maturidade emocional para resolver, para solucionar. Não precisa disso. Então a gente tem que ter, não tem uma resposta certa como 1 mais 1 é igual a 2. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber, não, esse conflito, se eu fizer só essa sentença, não vai dar certo. Então deixa eu me socorrer de outras ferramentas que, graças ao universo, a gente já tem para poder aplicar naquele dali. Vamos tentar. E vamos tentar. A gente está na tentativa. E essa parte que o senhor falou é um negócio realmente muito, muito sensível, assim, muito delicado. Eu digo assim que é muito inflamado, né? Porque qualquer esforço que seja feito acaba ocasionando uma sangria. Por exemplo, quantas decisões suas não foram descumpridas? Por exemplo, guarda, direito de convivência. Aí o doutor Agenor vai e ele concede uma tutela para que ou o paterno ou a materna tenham uma convivência com a criança. Quem garante que o outro vai cumprir? Mas a própria insatisfação já faz a pessoa afetar diretamente na criança, no convívio. Infelizmente a criança é quem mais perde, mas eu estou falando aqui a questão da efetividade que o doutor já está falando, de você parar para olhar aquele processo. Ele está vendo que o casal está num clima de beligerância. Um está pedindo para conviver e o outro não está deixando. Se eu simplesmente conceder, porque é direito, quem vai garantir que isso aqui vá ter a efetividade? Será que a criança, porque eu tenho que olhar o interesse do menor, não tenho que olhar para papai e mamãe. É a criança que é a referência. Como é que eu vou fazer? Será que ela vai realmente poder ter garantido o direito de conviver com o pai e com a mãe? Mas aí a gente cai naquela... tem que analisar o melhor para a criança. Mas o melhor para a criança, às vezes, é os pais estarem bem. Não, sim. Então, se você não faz a composição, você está prejudicando diretamente a criança. Exatamente. Por isso é que eu estou falando que, às vezes, a gente tem que, como o doutor falou, tem que deixar de lado um pouquinho a meta para olhar isso aqui, porque senão eu não vou conseguir resolver. Decidir. Eu já acabei de aprender um negócio agora com o senhor aqui, doutor Agenor. Decidir é diferente de resolver. Exatamente. Tem duas visões aí. Eu posso... uma decisão monocrática, ela decide. Ela decide a causa, mas ela não resolve o conflito. Continua. O problema vai continuar. É você tratar o drogado, você desintoxicar a pessoa e mandar ela para casa dela. Aí ela volta para o conflito, porque o pai batendo na mãe, o pai embriagado. O cara volta para o problema. O que vai acontecer? Ele vai voltar para a droga. Exatamente. E, Cláudia, isso é importante, eu decidi resolver. A gente está falando de direito de família. Sim. Bora aplicar isso ao direito penal? Olha aí. Bora levar, né, para a quantidade de presos que a gente vê dentro do sistema penitenciário hoje. Já fui muito tempo juiz criminal, aí fiquei quase 1 ano na vara criminal de Marituba. Quantas sentenças condenatórias eu já dei aí? E será que essa sentença condenatória vai fazer com que eu recupere aquele ou traficante, ou estuprador? Então, ao todo tempo, nós, enquanto judiciário, a gente está pensando a respeito disso. Será que mandar só para prisão realmente resolve? Então, por isso que a justiça restaurativa ela é transdisciplinar. Ela é aplicada ao direito de família, mas também é aplicada, por exemplo, dentro da execução penal. A NPP seria um mecanismo para utilizar também ou não? A NPP também é uma forma, ela vem mais do direito transacional, né? Direito norte-americano do plea bargain, que é uma forma de se negociar aquilo dali, né? Então, é um mecanismo de despenalizador, né? Mas não entra muito no campo da justiça restaurativa, porque eu estou num dos campos autocompositivos que é a negociação. Então, o promotor vai lá, olha, se você confessar que você furtou aquilo dali, você recuperar... Então, por que não entra na justiça restaurativa? Porque na JR é necessário se ter a vítima do outro lado. Um dos campos mais importantes é se ouvir a vítima. Por que a importância da vítima? Porque no direito, né, principalmente no direito penal, às vezes a vítima não é nem ouvida, a gente só quer saber o que aconteceu, quem foi, quem não foi, tá bom, vai embora, vai para casa. Às vezes ela nem sabe, tá lá a determinação para que ela seja intimada, todos os atos do processo, mas às vezes a gente nem cumpre aquilo dali, porque é tanta coisa para fazer. Então, a vítima, claro, né, em crimes que a vítima se sinta segura, porque a principal visão é ela que tem que estar segura naquilo dali. Então, se ela se sentir segura de estar na frente, ou de quem roubou, ou traficou, são situações e situações. Não estou dizendo aqui que a vítima tem que estar na frente, por exemplo, de um estuprador, de um que praticou um roubo, ou latrocínio de alguém da sua família, não. Mas já tivemos casos na justiça restaurativa que a vítima quis. A vítima quis estar na frente do seu algoz para entender por que ela praticou aquilo dali. E foram formas belíssimas de se resolver, porque
quem estava do outro lado, o autor do crime, ela pôde sentir e ver a dor que ela causou no outro. E a dor que ela causou no outro fez com que ele refletisse para poder transformar e alterar Mas tu acha na questão criminal, no Brasil, são poucos crimes que são condicionados à representação. E depois de condicionado, pode se tornar incondicionado. Tu acha se tivesse um leque maior de condicionamento, seria melhor o direito penal brasileiro? Porque tem várias situações que eu acredito, se eu visse a vítima poderia conversar e chegar a um acordo, que seria uma solução bem mais plausível do que encarceramento, né? E onde a gente sabe que a recuperação é mínima e que a pessoa continuar com o ato delitivo é muito comum. Né? Estelionato, por exemplo, é um crime sem violência, grave ameaça que não admite representação, né? Então, por exemplo, se eu concordo contigo quando tu fala isso, se quem estelionatário aí, de estelionatário de OLX, ou então de vários golpes no mercado, o que a vítima do outro lado quer? Quer ter seu dinheiro de volta, quer... Então, realmente, eu acho que seria bem mais eficaz em alguns crimes, principalmente sem violência ou grave ameaça, ser aplicado esse entendimento também. Legal. O senhor foi fundador, né, O senhor foi fundador da Comissão Sistêmica do TJ, né? Do TJ Pará. E hoje o senhor está na vice-coordenação, né? Isso, exatamente. Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência. Como foi que surgiu essa tua ideia de trazer, né? A comissão sistêmica hoje é outro método autocompositivo que alguns autores entendem que fariam parte da justiça restaurativa e outros entendem que não. Então, as constelações familiares, ela foi aplicada no Brasil para um juiz da Bahia, chamado Sam Stosch. Então, identificando essas causas emocionais do conflito, ele se utilizou dessa forma de resolução de conflitos, dessa forma sistêmica de resolução dos conflitos, para ser aplicado também dentro do direito. E aí viu o sucesso das mediações, o sucesso das recuperações familiares, o sucesso da pacificação que teve lá no interior da Bahia. Isso foi se expandindo no Poder Judiciário. Então, quando foi 2017... eu, por uma questão mesmo própria, pessoal, fui buscar esse curso para fazer de constelação familiar. E aí, durante esse curso, que é uma formação longa, de 2 anos e meio que a gente faz, descobri que existe essa forma de aplicação no judiciário também. Então, eu disse, por que não também não trazer para o nosso Estado, para o nosso Tribunal de Justiça? Tem razão disso, eu e outros servidores extremamente importantes também, porque eu sou constelador, mas eu não aplico nas constelações, eu não aplico nos meus processos. Isso é importante também deixar registrado, que, por exemplo, a justiça restaurativa, qual é o papel do juiz? O papel do juiz é ter essa visão, é coordenar, é buscar uma equipe, porque o juiz ele está lá como gerenciador do conflito, mas a gente não pode perder a noção, a ideia de que se a gente não conseguir aplicar essas técnicas, tem que ter um terceiro aqui, que vai ter que resolver esse conflito. Por quê? Porque existe a inafastabilidade do poder jurisdicional. Então, uma hora ou outra, o juiz pode ser chamado e dizer, não, doutor, a gente não conseguiu aqui, então resolva. O Estado serve para isso, o Estado juiz serve para isso. Então, nosso papel é estar lá nessa organização e fazer com que a gente crie essa estrutura necessária para aplicar. Então, existem técnicos que são formados, capacitados para isso. Então, essa comissão sistêmica começou a ser feita com parcerias, com cooperação entre instituições, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. É muito interessante que a gente aplica essa forma de resolução de conflitos em várias situações. A gente já foi, por exemplo, para o Cumbu, a gente fez um mutirão sistêmico lá, que antes de trazer as pessoas para poder solucionar, a gente tenta alcançar esses sentimentos, a gente tenta desarmar, como o Paulo trouxe para a gente. Como é que desarmar? É escutar outra forma de um conflito. Às vezes a gente pensa, na nossa visão leiga, o conflito, ele é algo necessariamente ruim? O conflito só é pode agregar, né? Pode construir, né? Ou ele tem algum lado positivo, né? Exatamente. Pode trazer alguma coisa de bom. Depende do fruto, né? Depende do que vai sair daquele conflito, né? Então a gente começa a trazer isso para as pessoas, a gente começa a trazer isso para o cidadão, para o seu João lá da Ilha das Onças, para a Dona Maria lá do Cumbu, para ver, olha, não é porque vocês estão brigando que isso vai ser necessariamente ruim. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de se ressignificar. Vocês viveram uma forma, viveram muito tempo juntos, mas ao mesmo tempo vocês têm que ter noção de que se encerrou um conflito para começar outro. Então a gente já joga para frente, já
é para que as pessoas vejam além daquele problema, daquele conflito. Então a gente já levou isso para a comunidade da Pedreirinha Ananindeua, em Benfica também. Então é uma forma da gente ir até a população também, a gente tirar essas instituições somente dos seus órgãos, dos seus prédios, dos seus locais de trabalho, para a gente ir até a comunidade. Então o direito sistêmico, as constelações, elas são mais uma forma de se solucionar também. A gente tem visto muitos acordos vindos a partir disso daí. Como mencionei antes, a partir do momento que você trabalha com esse sistema, eu acredito que além de você solucionar o conflito, você vai tirar várias demandas futuras. Porque você já ensina a pessoa a solucionar os próprios conflitos, sem precisar do judiciário, de um terceiro para intermediar. Exatamente. É interessante a mentalidade que se cria a mentalidade mediante que a gente cria. E a gente fala isso da comunidade, mas a gente fala isso, por exemplo, para os acadêmicos, para os estudantes de direito. Às vezes a gente acha que a gente só pode resolver o conflito judicializando, demandando. E hoje as novas formas de solucionar é que dentro dos escritórios a gente vai receber o cliente, a gente observe, a gente olhe, tem um potencial forma de acordo. Então, bora se capacitar para a gente tentar fazer também escritórios de mediação, de aplicação de justiça restaurativa, para que se retire dali o potencial aquisitivo econômico de todo o sistema de justiça, mas tente solucionar de outras formas também. Porque o judiciário sempre vai estar lá, claro, mas a gente tem que colocar é necessário se pensar outras formas antes de se chegar até lá. Os doutrinadores do processo civil, por exemplo, né? O professor Fred Didier, Hermes Lanetti, ele fala que a sentença deve ser a última ratio. Então a gente já está com esse pensamento. Quando a gente vê que o processo chegou à sentença, essa sentença de mérito, procedência e improcedente, a gente tem que ver que o processo não deu certo, porque as partes não foram capazes de solucionar seus próprios conflitos. E essa parte de solucionar é o que? Não necessariamente é a homologação, é através de uma mediação, é através dessas formas autocompositivas. O judiciário em si deveria ser a última ratio, né? Exatamente. Eu acredito que a Defensoria Pública, a gente estava até com o João, né, o defensor geral, e a gente estava conversando sobre o que foi implantado aqui no Estado, a crescente da Defensoria Pública. Eu acho que a Defensoria Pública tem um papel muito importante frente a isso, porque eles fazem muita composição. Eles tiram muitos conflitos que poderia acabar no judiciário, se encerra em uma composição, né, desses mutirões que eles fazem. O que eu queria perguntar para o Dr. Júnior é assim, que o ser humano tem uma faceta, né, tem uma característica bem interessante, que é uma resistência ao novo. Né? Ele se deslumbra com o novo, mas ao mesmo tempo ele se assusta. Né? Então, eu estou falando aqui de justiça restaurativa, um negócio extremamente assim, intrigante, apaixonante, um negócio bacana mesmo, mas assim, quem não conhece ou quem não vive, diz, mas esse negócio, será que dá certo? Como é que é, né? Aí eu lhe pergunto, existe algum benefício processual? Olha, quem optar pela justiça, pelos mecanismos, né? Por esse procedimento restaurativo, vai ter antecipação de audiência, aí vai ter isso. Tem algum benefício? Até para ser um atrativo assim para as pessoas? Excelente pergunta, Cláudio. Então, assim, vamos olhar esses métodos autocompositivos por várias facetas. Então, a justiça restaurativa, por exemplo, ela pode ser aplicada à infância e juventude. Tá. Hoje, quando a gente pensa em infância e juventude, a gente traz o adolescente, por exemplo, em conflito com a lei. E o adolescente em conflito com a lei, ele passa por uma oitiva prévia especializada com o promotor de justiça. Ali, aquele adolescente, por exemplo, se ele aceitar se submeter a um círculo restaurativo, que é uma das formas de implantação da justiça restaurativa, que é o que? Através da metodologia que a gente fala, metodologia circular, em que há o respeito da fala, em que há a escuta empática, em que há uma atuação, uma fala qualificada. Às vezes o promotor de justiça, ele condiciona, por exemplo, a não representação à participação da justiça restaurativa. Então vamos lá, para o adolescente é algo positivo, porque ele deixa de ter um processo. Pode ser que ele queira uma remissão, o promotor de justiça ofereça uma remissão acumulada com essa medida socioeducativa. Outro, se a gente for falar, por exemplo, de violência doméstica.
violência doméstica também pode ser aplicado. Nosso Tribunal de Justiça já tem essa atuação forte no campo da violência doméstica. Então, na violência doméstica é um dos campos mais delicados de aplicar a JR, porque a gente atua com uma vítima, às vezes passou anos e anos sendo violentada, agredida, xingada com o seu marido. Mas a gente aprende, né, que se há alguma distorção, é porque há uma dor por trás. Há um desequilíbrio emocional por trás. E às vezes colocar homens, agressores, autores de violência doméstica, entre eles, para conversar nesse formato circular, vai gerar uma conexão e vai ver, olha, eu sou igual a você, eu sou errado como você, mas a gente pode melhorar esse círculo e não deixar isso mais reproduzir. Então, para o homem também há esse impacto positivo de que eu vou deixar de reproduzir uma atitude violenta, eu vou estar cumprindo a medida protetiva e cada um segue seu caminho. Então, também no campo da violência doméstica. Só um parêntese, uma perguntinha em cima dessa que o senhor falou aí. É muito legal você colocar o agressor junto com vários agressores, assim, tipo fazer uma terapia de grupo, né? Até porque muitos desses agressores não conseguem nem identificar nas suas condutas no início. Exatamente. Mas aí a pergunta que me surgiu agora aqui, uma curiosidade. Já aconteceu o senhor tem conhecimento, assim, por exemplo, de algum desses agressores convivendo nesse ciclo? Nesse treinamento, não, como é que você falou? Círculo. Nesse círculo, né? A gente fala círculo restaurativo. Desse círculo, ele ter ficado indignado com a agressão que o outro tenha feito, se identificar sabendo, e aquele negócio foi tão forte assim que ele ficou indignado, e era uma coisa que ele tinha feito também. Exatamente. Acontece isso, não acontece às vezes, não acontece sempre. E olha que bacana, acontece cara. O cara se vê sempre, ali. Porque empatia, né? Entendeu? Pois é, exatamente. É porque não consegue identificar nele, mas ele identifica no outro. É o bêbado que não admite que tá bêbado, mas vê o outro bêbado. Entendeu agora aquilo que eu falei? Tu tá gostando de bebida hoje, hein, Cláudio? Já falou de bebida hoje. Doença de mundo. Então tem esse campo também que a gente poderia um programa inteiro só falar sobre a aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica. Por exemplo, uma experiência minha, né? Antes de ir para outro campo, uma experiência minha. Eu era juiz lá de Pacajá. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar de Pacajá? Ouvi falar. Pacajá é uma cidade que fica no meio da Transamazônica, entre Tucuruí e Altamira. Então, nossa Transamazônica, assim, sem asfalto, tem uma ladeira lá que chama Ladeira da Velha, que todo mundo que vai lá atola. Tanto que já tem até um tratorzinho que fica lá do lado. Eu tô leva aqui R$50. Já ganha dinheiro, né? Sobre isso. E aí o CNJ, ele estabelece que 3 semanas por mês existe a Semana da Justiça da Paz em Casa. Para não falar Semana da Violência Doméstica, a gente estaria reproduzindo a violência. Então, a gente fala Semana da Paz em Casa. Então, na Semana da Paz em Casa, prioritariamente, os juízes com competência de crimes contra a mulher, eles vão acelerar os processos, eles vão priorizar os processos e fazer também medidas e atuações na sociedade. Então, eu estava lá em Pacajá, e eu fiquei pensando, e aí, o que eu vou fazer aqui nessa comunidade distante? Eu não tenho técnico, eu não tenho profissional formado. Como levar essa mensagem da paz em casa para essa sociedade? Aí eu falei com minha assessora, eu digo, olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Bora a gente? Ela disse, bora. Então vamos lá. A gente entrou em contato com a direção de uma escola de ensino médio lá do 3º ano e a gente foi fazer um círculo restaurativo. Não de resolução de conflito, mas um círculo restaurativo de construção de paz, que a gente fala. Então, qual era o tema? Violência doméstica. E aí a gente entrou na sala de aula, alunos de 3º ano, entre 16 e 17 anos, colocamos todo mundo em círculo, fizemos a metodologia. A partir daquilo dali, a gente viu e observou várias falas emotivas, chorando, colegas que se conheciam e conviviam há tempos e tempos, não sabiam que uma delas estava se mutilando. Elas estavam se mutilando, aquela atitude de se mutilar, de se... autolesão, por causa de uma violência doméstica que não ela vivia, mas a mãe dela vivia contra o pai. E tudo isso porque a gente trouxe esse assunto num ambiente familiar, num ambiente educacional, que as pessoas puderam falar. Então, a gente reproduz uma opressão de calar as vozes, mas quando a gente dá oportunidade, dá orientação para o adolescente falar,
a gente cria uma mágica naquilo dali e faz as pessoas refletirem sobre aquilo dali. O interessante, sabe o que eu estou pensando? O efeito disso deve ser grandioso. Normalmente a gente vê as pessoas na questão de violência doméstica induzindo a pessoa apenas a denunciar. Quando você faz esse ciclo, parece que você já está ensinando a pessoa a identificar, mas também se proteger e levar a informação correta para a pessoa. Se você perceber que a pessoa está fazendo isso... É o compartilhar, né, Paula? Você acaba dividindo. Olha, eu vivi isso. Tu está vivendo a mesma coisa que eu. Porque parece que você está transferindo um pouco da sua percepção para outra pessoa. E essa pessoa, com essa percepção, vai poder fazer a diferença. Entendeu? É muito interessante. Então, percebe que isso volta ao que ela está falando inicial. Isso a gente prevenir conflitos. Então, a justiça não está lá só para solucionar, é para prevenir conflitos. Então, é uma das formas de atuação da JR na violência doméstica. E esse benefício, por exemplo, processual, hoje eu estou como coordenador do 7º Sejusc, que é lá da UFPA. Então, lá no Sejusc, são realizadas mediações de processos de família, por exemplo, entrando agora na seara do direito de família. Então, o advogado ou advogada que acha que tem esse potencial pode requerer o encaminhamento desse processo para um dos Sejuscs. E aí o Sejusc, ele pode realizar esses círculos restaurativos também. Então, não entra na pauta de audiência de conciliação, que às vezes demora muito, então vai lá para o Sejusc e tenta solucionar. Não solucionando aquilo dali, já pode voltar e dizer assim, olha, não há mais audiência de conciliação, então bora para a instrução. Até pré-processalmente pode ser realizado. Isso é extremamente importante falar. Às vezes tem uma demanda que, por exemplo, os advogados têm no escritório. Então, antes de judicializar, bora tentar uma mediação, bora tentar um círculo. E aí, se não conseguir, a gente tenta, vai com todas essas técnicas, são profissionais capacitados, passam por um curso demorado de 1 ano, mais 1 ano de estágio. Se não conseguir, já tem aquele título dizendo assim, olha, não houve sessão. Então não é necessário mais marcar a audiência do 334, de conciliação. Sim. Então já passa para a audiência de instrução. Já se tentou previamente. Até mostra para o juiz a boa-fé dos advogados. A gente tentou solucionar. Ou a gente fez uma mediação extrajudicial dentro de um escritório especializado em mediação, ou tentamos uma mediação dentro do Sejusc, a gente não conseguiu. Então, realmente, seu juiz vai lá e tente solucionar. Então, temos formas que a gente pode garantir tanto a celeridade quanto a efetividade também, principalmente nos Sejuscs, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Eu acredito que sempre tem muitos advogados, né, que nos acompanham. Eu acho que essas informações é extremamente importante. Então, a pessoa que tiver com esse desenho, com o processo já encaminhado para conciliação, pode tirar da conciliação e direcionar para Sejusc. Isso, a gente tem essas duas formas. Se já judicializou, pode pedir que seja encaminhada para o Sejusc. Mas também aí peticiona, solicita ou não? Como faz? O advogado já na inicial, ele já pode, num dos pedidos, ele já pode pedir que seja encaminhado para o Sejusc. Ao Sejusc, exatamente. E até, às vezes, antes, se já quiser adiantar, tenta-se fazer esse pedido antes, porque o Sejusc não tem custa judicial nenhuma. Então, se for o processo, independentemente de bens, da quantidade de... são várias casas, vários carros. Não, a gente está lá, é um sistema gratuito fornecido para a Justiça, que é passado por essa sessão de mediação. Então, são profissionais que vão lá mediar, identificar os problemas, separar as necessidades e interesses para poder tentar... E é importante também para o pessoal saber que não há necessidade de judicialização para o Sejusc, né? Isso. Não há necessidade de ter um processo. A gente chama, Cláudio, que é pré-processual. Certo. É uma demanda pré-processual. Por exemplo, a pessoa está com uma situação dessa, ela pode se dirigir a um dos Sejuscs e dizer, olha, eu estou com uma situação e eu queria que fosse chamada a outra parte para a gente tentar resolver aqui. Perfeito, exatamente. Extremamente interessante. Muito legal, né? Perfeito, ou seja, a própria parte pode ser acompanhada de advogado ou não, a própria parte pode ir lá e dizer, olha, quero solucionar, pode chamar outra pessoa. Então, como é pré-processual, o termo que a gente utiliza é convite. Certo. Então, um servidor do Sejusc que vai lá e convidar outra pessoa, olha, fulano veio aqui, vamos tentar aplicar essa mediação. Está querendo resolver. E aí se aplica essa mediação dentro do Sejusc. Até os advogados mesmo, que dizem, eu tenho um acordo aqui para homologar. Ao invés de se peticionar para judicializar dentro do processo e para o Ministério Público, já pode ser feito no Sejusc também, que aí é feita a sessão de mediação. Lá no Sejusc há uma atuação de um promotor de justiça também, se tiver menor.
e depois vai para o juiz coordenador homologar, e aí funciona como título executivo judicial normal, como qualquer outro. Agora entra com pré-processual. Existe uma resolução do CNJ, a resolução 125, que diz que a mediação pode ser feita processual ou pré-processual. Certo. Por que esse pré-processual? Porque não entra nesses 80 milhões de processos. Então é menos um processo. É no gabinete, no fórum, nas prateleiras, no sistema. Então entra já pré-processual, como uma forma também da gente reduzir essa quantidade absurda de ações que a gente tem no Poder Judiciário. Pois é muito legal. E o que Eu gostei muito dessa o informação. que é interessante também, e até para deixar para mim para o pessoal que está assistindo a gente, é que muitas pessoas, doutor Agenor, ainda tem aquela cultura de que a sentença, né? Como é que o pessoal fala? Que não, que a sentença é que vale. Né? Ah, não, se não for sentença, não presta. Só o acordo, né? Não, mas a gente fez um acordo no escritório. Não, doutor, mas eu quero que homologue. Eu quero que o senhor mande para o juiz, porque eu quero que tenha a assinatura do doutor Agenor, que é para valer. Não, mas é porque a visão das pessoas é essa. Exatamente, Né? gente, é uma cultura jurídica. É uma né? cultura jurídica, É uma infelizmente cultura é isso jurídica. mesmo. Mesmo sendo título executivo extrajudicial, mas as pessoas querem Exatamente. o judicial. E o Sejus que está exatamente fazendo uma releitura disso aí, né? Porque aquilo que está sendo levado àquela mediação ali está sendo, vamos dizer assim, sacramentado por um juiz, né? Ele que está dizendo homólogo. Exato. E não entra como um processo ordinário, como um processo que pode demorar. E se a pessoa... Olha aí, pessoal, tem que ser importante Eu vocês acredito saberem, que muitas pessoas que estão assistindo não sabiam dessas informações. Exatamente. Vão poder e utilizar. as pessoas ficam sabendo também do seguinte, que se não cumprir, né? Se não cumprir, o negócio vai ficar feio. Todas as formalidades já entram com cumprimento de sentença judicial. Isso. Já. Normal. Então hoje existe o núcleo chamado NUPEMEC, que é coordenado pela desembargadora Dail, que já está à frente, expandindo cada vez mais a quantidade de sejusques. Agora, por exemplo, foi inaugurado um sejusque em Redenção e outro em Tucuruí. Toda Dail, gente boa. Minha vizinha, um beijo, toda Dail. Desembargadora querida do coração. A gente fala que ela é o coração da mediação no TJ. Então, ela tem se expandido cada vez mais, levando para o interior do estado do Pará. Como eu falei, em Redenção, em Tucuruí, temos em Parauapebas, em Marabá, em Santarém. Então, não é só aqui na região metropolitana, não. Então, o NUPEMEC, que a gente fala, é o responsável, o órgão responsável por fazer essa gestão do Sejusc, desse sistema autocompositivo. Então, dentro desse sistema autocompositivo é que tem esses métodos. Então, por isso que a gente fala métodos adequados de solução de conflito. Por que o método adequado? Porque cada conflito tem um método. Por exemplo, se a gente for falar de superendividamento, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. O superendividamento, ele pode ser utilizado também como um método adequado de solução de conflito. Dentro de uma constelação familiar, às vezes sim. Às vezes a pessoa se endivida por uma questão emocional, para querer preencher um vazio existencial que não sabe como, então vai para as compras. Pode ser feito através de uma justiça restaurativa, pode ser feito também. Colocar O que vai ter de mulher se justificando aqui, nos comentários, vai ser ótimo nesse corte. Vão ter, pode aplicar a justiça restaurativa, pode ser aplicado na mediação, pode ser aplicado. Então, dependendo do conflito, existe um método mais adequado. O profissional capacitado, ele é aquele que olha o conflito e diga, não, isso daqui será melhor resolvido pelo método X. Isso daqui será resolvido pelo método Y. Às vezes, a gente não consegue resolver na mediação e a gente manda para a justiça restaurativa. Então, assim, as partes querendo resolver, isso pode ser resolvido tranquilamente. Hoje a JR, né, ela vem sendo muito mais aplicada em que... A gente já viu aqui, o senhor explicou de uma forma muito bacana para a gente, que a justiça restaurativa ela pode ser aplicada em diversos temas, diversas áreas de direito, mas hoje ela vem sendo aplicada em que área assim, mais sensível do direito? A justiça restaurativa ela começou no Brasil, no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul e Porto Alegre. Antigamente era juiz, hoje ele é desembargador, ele começou a aplicar. Então, o ambiente principal que começou a ser aplicado, que hoje mais se aplica na infância e juventude, é no adolescente. Que o adolescente, pelo próprio ECA, é um ser humano em desenvolvimento. Então, ele ainda não tem a malícia, ele ainda não está envolvido no mundo do crime, ele não tem a noção ainda
das organizações criminosas. Então é mais fácil dele se autorresponsabilizar, é mais fácil dele querer um direcionamento na vida, é mais fácil de trazer os pais, porque às vezes não, a maioria, quase sempre, o adolescente chega na justiça por um clamor do pai e da mãe. Às vezes o pai está aqui clamando que alguém solucione, porque ele não conseguiu solucionar, ele não conseguiu resolver. Pedindo socorro, né? Pedindo socorro, exatamente. Então, às vezes, o pai quer que leve. Então, ao invés de a gente, então fez uma coisa errada, deixa eu mandar lá pro CIAM, que é o nosso centro aqui de integrado de adolescente. Então, não, vamos tentar outras formas de solucionar. Lá piora, né, doutor? Exatamente. A gente vê infelizmente. Que, lá piora, e a nossa intenção hoje, cada vez mais, é levar essas formas de resolução para isso, para o CIAM, para o sistema penitenciário, junto à SEAP. Então, hoje, está se aplicando mais dentro da infância e juventude. Mas aqui no estado do Pará, a nossa coordenadoria de justiça restaurativa, que a nossa coordenadora é a juíza colega Betânia, que ela é coordenadora da justiça restaurativa aqui, tem se expandido cada vez mais. Temos 2 espaços aqui. Temos um espaço no Fórum Criminal, que eles estão atuando dentro da violência doméstica, e temos espaço no Fórum Civil. O Fórum Civil são as demandas de família. Então, se começou na infância e juventude, está se expandindo dentro do Fórum Civil e do Fórum Criminal. Existe formas de expansão também dentro do FPA, se quer atuar dentro do superendividamento, também no Sejusc de lá, dentro das usinas da paz. Hoje existe uma tentativa de convênio de aproximação, porque, como eu falei, chega no judiciário, mas a intenção é chegar nas escolas, é chegar nos centros comunitários, nessas usinas da paz, para que se solucione antes de chegar ao judiciário. Então, existem várias formas de solução aí que, já que a sociedade civil, os poderes executivos e legislativos, eles não conseguem ainda ter essa forma de atuação mais presente, o judiciário também dá a sua contribuição de uma política pública e de levar esse serviço junto também, sempre em parceria, sempre em cooperação com os outros órgãos institucionais. Muito legal. Muito bacana mesmo. Tem umas informações aqui que confesso que me surpreendeu positivamente. Né? Te deixou curioso, né? Não, é porque já me... Querendo ou não, eu acho que a informação é bacana, porque ele te abre novas possibilidades. Essa possibilidade de levar para a composição lá é interessantíssimo. Eu acredito que os advogados que estiveram ouvindo vão compartilhar do mesmo pensamento. Eu acho que vão utilizar bem esse serviço. E para descongestionar, né? O judiciário é uma medida fantástica, assim, de você, por exemplo, é como se você fizesse uma prévia no seu escritório, né? Você que tem você buscar trabalhar nesse nicho, vamos dizer assim, você tem essa condição de repente, fazer uma preparação para já chegar lá e dizer assim, doutor Genô, olha, fizemos essa composição no escritório, né, e precisamos homologar, ou então ele já pode levar isso para o Sejusc. Então, mas o escritório, eu iria perguntar, né? Qual que seria o passo a passo? Vamos supor, a pessoa se identificou, aqui um advogado está nos assistindo, e quer fazer essa composição com vocês. Qual que seria o caminho? Ele tem que ir lá peticionar? Existe o peticionamento eletrônico? Como que seria a metodologia, o passo a passo para o pessoal conseguir? Dentro do site do Tribunal de Justiça, existe a página do NUPEMEC. NUPEMEC, NUPEMEC. Dentro do NUPEMEC existe todos os Sejuscs. Então, hoje nós somos, salvo engano, 15 Sejuscs, tá? Existe aqui na capital, existe um em Ananindeua, existe um em Marituba, existe nesses interiores que eu falei. Então, o advogado pode escolher qualquer Sejusc que lhe for mais conveniente, que for mais próximo da sua casa, mais próximo do seu cliente. Por quê? A gente não está falando de competência, a gente está falando de algo pré-processual. Então, pode ser feito, inclusive, no interior do estado, se tiver algum advogado aí em Curralinho, em Portel, em São Félix do Xingu, que não tenha Sejusc, pode ser feito em qualquer Sejusc do estado. Porque, como falei, reitero, é pré-processual. Então, ele vai lá na página, pega o contato. Todos os Sejuscs existe o balcão virtual. Então, nesse balcão virtual, vai ser encaminhado um formulário eletrônico, e aí vai preencher as informações necessárias, encaminhar a documentação, né, dependendo do tipo de ação, e aí o servidor do Sejusc vai recepcionar aquele requerimento, ou aquela petição, seja lá o que for,
e aí depois disso vai ser designada uma sessão de mediação. Então, essa sessão de mediação são realizadas por mediadores capacitados para isso. Depois dessa sessão de mediação, é encaminhado para o Ministério Público se tiver menor, depois para o juiz. Então, é sem burocracia. Os documentos podem ser encaminhados por e-mail, pelo WhatsApp, por Teams. Só cortando aqui só um pouquinho, só para ficar bem claro. Aí vocês recepcionam esse requerimento, faz a carta convite para outra parte. Isso. Aí, após o recebimento dessa carta convite, que se marca que é marcado. Exatamente. Aí tem essas duas formas. Se, por exemplo, com um advogado, aí já tem as duas partes para levar. Tranquilo. Então, só o advogado peticiona e já diz, eu vou levar a outra parte. Agora, se eu tiver uma parte, por exemplo, tem a sua vizinha aí, a sua empregada doméstica, a sua manicure, eu tô com um problema com meu marido, não tenho dinheiro de pagar advogado, coisa e tal. Pode diretamente também. Então, uma das partes procura um Sejusc e aí diz assim, você tem contato com ele? Eu não sei se ele iria. Então, o Sejusc manda uma carta convite para outra parte, diga, olha, estamos convidando você a passar por uma sessão, não é com o juiz, a gente tenta fazer de tudo para desburocratizar. Sim. O Sejusc é uma excelente ferramenta porque não existe prazo, não existe preclusão, não existe custas. Ou seja, não existe nenhum ônus processual, nenhuma penalidade legal. Então, pode ser... É realmente um bônus. É um bônus para o cidadão. Ou seja, venha, use, você não vai gastar nada e a gente ainda vai resolver o seu conflito. Isso, né? A gente intima por diário eletrônico, a gente intima por WhatsApp, a gente intima por telefone, a gente quer solucionar. Agora, doutor Genô, é importante, em cima do que você falou, Paulo, desse peticionamento que o senhor também falou, é importante até para a identificação daquela anamnese que o senhor falou do conflito, seria bom que a pessoa, quando fizer esse requerimento, alguma coisa assim, que ele relate, né? Que ele faça um relato do que está acontecendo. Não, se for um advogado que tem a capacidade técnica, ele faz o relato. Se não, o próprio servidor lá do Sejusc que é habilitado para colher esse relato. Faz a termação, né? Exatamente. Que a gente coloca, não precisa nem de uma termação, sabia? Sim. Porque a termação do juizado é a gente pegar aqueles fatos e jogar na petição. Jogar na petição, nem precisa. A gente nem precisa, porque a gente, neste requerimento inicial, só coloca assim, eu quero resolver o problema da pensão. Por quê? Porque a sessão de mediação é que vai ser resolvido tudo. Entendi. Tanto Legal. que na sessão de mediação, um dos princípios da mediação é que ela é confidencial. Então, as partes, um terceiro não pode saber o que aconteceu lá. Então, a gente não sabe se tem bem, se não tem valor, não tem. É tudo confidencial naquilo dali. Não pode servir como prova judicial dentro do processo. Tanto quando termina a mediação, a gente só coloca houve êxito ou não houve êxito. É só isso. Houve êxito, está aqui o acordo. Não houve êxito. Acabou. Não diz assim, veio a parte, ela alegou isso, ela alegou aquilo, ouvimos isso, ouviu aquilo. Não entra nos pormenores, Não entra nos pormenores, exatamente para você ver como interessante, né? Interessante mesmo. Eu gostei muito disso, sabia? Foi uma surpresa extremamente positiva. Eu tô pensando aqui como que eu vou utilizar o serviço já. Colimix. Muito bom, muito bom. Legal, isso que é a importância do podcast. Aí eu parabenizo o podcast para fazer o direito, para levar essas informações para a população. Porque se o senhor que é advogado já não sabia, imagine na população assim, que é algo novo que eu acredito que a nova justiça está por aí. É nessa solução de conflito pré-processual e a gente deixar o judiciário só para aqueles problemas realmente que não tem forma de solucionar, que demandam perícia, que são extremamente complexos, porque tem várias formas de resolver. Então a gente tem que só inovar para isso. Agora, eu acredito que você vai me ver muito lá agora. Eu queria fazer uma pergunta agora, um pouquinho fora do esquadro, mas nada de saia justa, porque não é o objetivo do Pra Fazer Direito, né? Mas é assim. Eu fiquei com medo para ele. Não. Acostumado já. A gente vê, por exemplo, eu sou advogado familista, né? Sou do BDFAM, e a gente vê, por exemplo, muito a questão daquelas visitas monitoradas, quando há aquelas questões de alienação parental, onde a criança já tem a síndrome. E aí a pergunta é, dentro da sua experiência, dessa sua vivência, dessa parte da justiça restaurativa, se esse mecanismo seria importante, porque quando a gente chega nessa fase, doutor Agenor, é uma fase de reconquista. Quando o filho recusa um pai ou uma mãe, é porque aquela questão afetiva, até me emociona quando eu falo,
porque ela está destroçada, ela está destruída, né? Então, aí a gente vê assim, né? Seria um mecanismo importante para tentar, vamos dizer, auxiliar essa reconquista, essa reconstrução desses laços afetivos? Perfeito, Cláudio. Não seria como é. É como é. Essa semana eu peguei um caso exatamente assim, de alienação parental, e aí a minha angústia é isso, é como ver que era um caso assim, bem complicado, e a gente percebeu que a criança não queria ter mais contato com um dos genitores. E aí a gente via, a gente olha para um processo de família, a gente sente a dor e o conflito daquele adolescente que estava. Então, por causa desses casos que eu fui para esse caminho do autocompositivo. Exatamente por observar que somente através de uma escuta ou de um trabalho, que muitos deles não têm nem terapias, não fazem nem acompanhamento no CREAS, no CRAS, não. É só esse trabalho que às vezes a justiça chamando para identificar por que você está reproduzindo alienação parental. Onde te dói? Fizeram isso com você? Você está reproduzindo um discurso de violência que você foi acostumado a fazer e você vai transmitir até qual geração? Seu filho, seu neto. A gente tem que ter a consciência de que a gente pode parar essa reprodução maléfica no nosso sistema através da gente. A gente tem esse poder para isso. Então, por isso que esses casos é que nós, enquanto Tribunal de Justiça, existe a Comissão de Justiça Restaurativa, a Comissão de Direito Sistêmico, a mediação, para recuperar esse diálogo, para recuperar esta vida. Por exemplo, tem um caso, que eu lembrei agora, da Vara de Altamira. Era um processo que já estava há cerca de 10 anos. É um processo, inclusive, que se chegou ao STJ. O STJ estava lá, era um caso de divórcio, e para a gente ver que se as pessoas estão dispostas a ser beligerantes, a fazer recursos, a gente sabe que vai até o STF, vai até a ONU. Principalmente quando tem poder econômico, né? Exatamente, principalmente quando tem poder econômico. E aí eu cheguei lá e digo, gente, esse caso caberia uma método autocompositivo, caberia uma técnica, bora. E eu chamei a Comissão Sistêmica de Aplicação da Constelação Familiar, e isso, foi tudo feito de forma virtual. A gente ainda tem mais essa ferramenta para alcançar pessoas do interior do estado, pessoas que não têm dificuldade de locomoção. Então foi feito tudo de forma virtual. E aí foi marcado 1, 2, 3, 4 sessões. E aí, aquela pergunta que você me fez, aí o tempo? Às vezes são necessárias 5 sessões para isso. Mas o que são 5 sessões de um processo que já estava até no STJ e teve que voltar para o cumprimento de sentença? E o custo, né? E o custo, exatamente. Né? Tanto o custo psicológico, o custo financeiro. Porque aí, depois de várias sessões, várias constelações, se conseguiu chegar a um acordo e as partes conseguiram até se perdoar, a se olhar, a conversar, a dialogar. E a gente vê o quanto que isso é emocionante quando eles conseguem ter esse sistema de justiça como um parceiro para solucionar seu próprio conflito. Então... Passa a olhar a justiça de uma outra forma, doutor Genô. Eu estou pensando o seguinte, o que foi perdido, né? Quanto tempo foi perdido para solucionar um conflito que se tivesse feito pela essa mediação teria sido resolvido rapidinho. Que eu sempre falo assim, quando eu estou numa sessão de mediação, quando eu estou em alguma palestra, alguma coisa assim, nesses casos não tem como, quando a gente tem um processo na justiça, a gente não tem paz. A gente não tem paz. Não é verdade. Porque a gente fica pensando, se o juiz decidir dessa forma, se o juiz decidir daquela forma, se o promotor pensar assim, isso daí, a gente pensa numa bolha de ansiedade que a pessoa vive. O quanto que isso ocasiona, não posso porque está na justiça, aí posso viajar com meu filho, não posso porque não sei se o que o juiz vai decidir. A gente que já vive assoberbado por um mundo de ansiedade, né? De comparações em redes sociais, dessa forma fast food de resolver tudo, de ter mais um processo, às vezes isso está sujeito até a gerar, né, doenças psíquicas e emocionais. Até porque o processo depende da visão de terceiro, é subjetivo, né? E é isso que o senhor está falando, um negócio interessante. Olha, eu não vou quebrar aqui o sigilo profissional, mas olha, eu tenho uma audiência de uma ação de alimentos, né, em que uma das partes, eu advogo pela parte autora, e houve deferimentos de alimentos, lógico, porque é descendente, né, do devedor. E
a partir da decisão inicial dos alimentos provisórios, o devedor parou de falar. Parece que é a vingança, né? O devedor parou de falar. Até então, era uma situação normal. Mexeu entendeu? no bolso. Infelizmente mexeu no bolso e não tivemos condição de fazer isso. Porque ele nunca esteve acessível. E nunca possibilitou, por mais que a gente tenha tentado chamá-lo, vamos sentar, vamos tentar, olha, é isso que está... Nunca respondeu aos nossos chamados e tal, nunca tem que... Pela necessidade. Chega no momento, como o senhor falou, né? Chega no momento em que você não tem mais o que fazer a não ser judicializar. E a gente sabia que ia acontecer, porque nas mensagens que foi mandado, disse, olha, se a gente entrar, entendeu? Vai acontecer. E a gente pensa, quem é que sofre com isso, né? Pois é. É o filho. É o que tá filho, ali no porque meio, ele que fica. perde contato. A gente percebe que ele fica, assim, o autor ficou agoniado. Porque, olha, eu consegui o que eu queria porque eu estava precisando. Mas eu perdi porque ele não Pensa fala. isso, Cláudio, a bomba emocional que isso Não na cabeça fala, de um adolescente. aí a gente tem eu vou ter dinheiro, É. mas eu vou perder meu pai. Exatamente. É como se pudesse escolher, né? Eu tenho meu pai, Os eu dois tenho pratinhos que o senhor falou, doutor, os dois pratinhos, exatamente esses dois pratinhos. Ele estava balançando um aqui, quando esse daqui começou a cair, ele começou a balançar de novo aqui, O outro esse começou daqui a cair. começou a cair, entendeu? E ele fica nessa ciranda o tempo todo. E aí ele diz, poxa, eu não posso dizer não, porque eu preciso. Tá fazendo cursinho, se preparando para vestibular, entendeu como é que é? Aí tá precisando da ajuda, não quis. É aquela história, não quis por bem. Podia ter sido por bem. Sabe? Aí entra na questão que o senhor falou, da vaidade, de vários aspectos, né? Vários aspectos. E essa sessão Enfim. de mediação que a gente fala, às vezes serve para isso, porque você vai estar lá na frente de um facilitador de um diálogo, e aí o adolescente que está precisando fala para o pai, olha, minha necessidade é essa. Aí o pai fala para o adolescente, olha, minha necessidade também é essa. Eu preciso disso. Mas Só você precisa pode... se ouvirem, né? Só precisa se ouvir exatamente. e compor. Por isso que eu acredito tanto, me especializo e falo e gosto muito de trabalhar, porque a gente está em busca de recuperar a verdadeira função do direito que a gente aprende lá na faculdade. Qual é a função do direito? Qual é a função do direito? Pacificar. Pacificar, É exatamente. trazer paz para os lares, para as famílias, para a cabeça e para a mente das pessoas. Então, se a gente pode ser instrumento de paz no mundo, no universo, por que não ser? Então, acho que a gente tem que ser privilegiado de ser esse instrumento. E por isso que eu faço questão de acreditar e trabalhar em prol disso. Pô, que legal, cara. Bacana, né? Doutor, muito obrigado. Constituiu um novo fã. Muito obrigado mesmo. Aprendi muito, Para aprendi de ficar muito. roubando a minha fala, porque eu ia dizer isso pro Genô. Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo, Genô. Parabéns. Sucesso nesse seu projeto aí, na questão do direito da justiça restaurativa, que realmente é um negócio muito bacana. Toca a gente, faz a gente ver o direito de uma outra forma, uma forma que a gente idealiza. Exatamente, Quando a parece gente que a entra, gente lembra do início do curso de Direito. Quando você entra no Direito, você tem esse intuito, né? Exatamente. Quando a gente entra na academia, a gente tem essa visão do direito, a gente sai com uma outra visão. Exatamente. E aí a gente hoje aqui me fez voltar. Não acha graça. Me Saudosismo. fez voltar. Não fala o ano, Cláudio. Voltar algumas décadas, né? Eu que agradeço a oportunidade aqui, que vocês tenham cada vez mais sucesso. Como eu falei, acredito muito nessa podosfera, nessa forma de transmitir informações, que vocês consigam levar essas informações cada vez mais. Agradeço ao Tribunal de Justiça também, porque também é um estimulador a isso, ao NUPEMEC, e podem contar sempre, né, com o judiciário mais próximo e mais humanizado. Eu acho que essa é a nossa função aqui, que a gente busca, um judiciário mais humanizado para estar mais próximo da população. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo.